Então vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo de 1 a 10. Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 10. O que nós vamos ler e o que vamos comentar tem a ver com a minha história de vida, tem a ver com a sua história de vida. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, ou no passado, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, ou filhos da ira. Todavia, porém, entretanto, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras, nos tempos que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Somente a palavra de Deus, irmãos, tem as explicações para as grandes questões da vida humana. Somente a Bíblia sabe explicar com maestria sobre o pecado. Somente a Bíblia tem autoridade final para falar sobre a morte. A Bíblia tem as explicações para o sofrimento. A Bíblia nos revela quem é Deus e a fonte mais segura de informação. A Bíblia nos fala quem é Jesus. A Bíblia é a fonte mais segura de informações sobre o futuro. Então não adianta você correr para Nostradamus, não adianta você correr para o mapa astrológico, para o zodíaco. A Bíblia é o manual mais seguro e mais confiável quando se fala do futuro. É a Bíblia quem nos revela de forma confiável sobre Satanás e sobre o ser humano. Se você quiser conhecer as grandes questões da vida, você vai ter que recorrer à palavra de Deus. Foi isso que os profetas fizeram, foi isso que os apóstolos fizeram, os pais da igreja fizeram, os reformadores fizeram, e é isso que os cristãos equilibrados e maduros têm feito ao longo dos séculos. Eu sei que tem muita filosofia e ela é importante. Aliás, houve uma época em que a teologia era considerada a rainha das disciplinas, a rainha das disciplinas. Eu sei que tem muitos sábios ao longo da história, mas ninguém se compara, nem mesmo dentro do cristianismo, ninguém se compara àquilo que o Espírito Santo inspirou aos seus santos apóstolos e profetas. E Deus nos criou. Deus sabe quem somos e Deus sabe o que seremos no futuro. Eu não conheço o meu futuro e nem você conhece. Eu não sei o que vai acontecer com a minha esposa, você não sabe o que vai acontecer com a sua, mas Deus sabe tudo a nosso respeito. O conhecimento dele, ele é ilimitado, né? Então nós vemos em Efésios, que Efésios 2 trata das bênçãos gloriosas dos salvos em Cristo, em contraste com a sua condição passada de perdidos, de separados de Deus, de alienados de Deus. Olhe por um momento o que é que nós fomos no passado. Eu me lembro do meu tempo antes da conversão. Eu sei como eu gastava o meu tempo.
Eu sei quais eram os meus pensamentos. Eu sei das coisas que me inquietavam e o que despertava o meu interesse. Eu me lembro disso, porque eu me converti aos 19 anos de idade. E sei muito bem o que se passou na minha adolescência, na minha juventude, quais eram os meus interesses, até que Cristo fez morada no meu coração. Eu sei disso. Tá? A Bíblia diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. E o pecado aí no grego é amartia, que é você errar o alvo, né? Errar o alvo, né? Estávamos mortos em ofensas e em pecado, não uma morte final, porque se nós estivéssemos mortos, né, de forma final, nós não seríamos alcançados pela graça de Deus. As pessoas que estão no mundo, elas estão mortas espiritualmente, mas ainda não é a morte definitiva, tanto que elas podem ser alcançadas com a mensagem do Evangelho. A graça de Deus pode trabalhar na vida dela, o Espírito Santo pode convencê-las do pecado, da justiça e do juízo, como Ele convenceu você e eu. Nós estávamos mortos, mas não mortos para sempre, não mortos de forma definitiva. Nós ainda estávamos ao alcance da graça de Deus, como as pessoas que nos ouvem hoje e que ouvem a pregação do Evangelho, seja por qualquer veículo, elas são candidatas à salvação. Todo ser humano vivo hoje tem o potencial de ser um salvo em Cristo, dependendo da soberania de Deus e da responsabilidade humana quando se juntam. Isso é muito importante. Outra coisa que nós vamos ver é errar o alvo. Sabe, nós erramos o alvo muitas vezes. Às vezes eu fico aquém como marido, eu não sou o marido que eu deveria ser. Talvez você não seja o marido que você deveria ser. Talvez você não seja a esposa que você deveria ser. Talvez você não seja o patrão que você deveria ser. Talvez você não seja o professor, o estudante que você deveria ser. E nós ficamos aquém, o cidadão que você deveria ser. Então nós erramos continuamente o alvo. Outra coisa, o texto diz que nossos corações estavam obscurecidos, sem entendimento. E isso nós vemos em Efésios capítulo 4, versículo 18. Paulo fala sobre isso. Nós estávamos obscurecidos, sem entendimento. Agora olha para o mundo médico, olha para o mundo da engenharia, da arquitetura, olha para o mundo das artes, do cinema, quanto entendimento, quanta sabedoria, quanta habilidade essa turma tem, e mesmo com tudo isso, seus corações estão obscurecidos, elas estão sem entendimento. É preciso o Senhor abrir o nosso entendimento, como Ele fez com os discípulos no caminho de Emaús. Você pode tirar 10 em tudo, você pode ter títulos, você pode falar muitas línguas, mas se o Espírito Santo não abrir o seu entendimento, você nunca vai conhecer Jesus. Você vai conhecer o Jesus da história, você vai conhecer o Jesus de Hollywood, você vai conhecer o Jesus das figuras, mas aquele Jesus que vem a você e que você sente a sua presença e que Ele se torna real na sua vida, isso só é possível com uma ação do Espírito Santo na nossa vida, não há outro jeito. Por isso é tarefa do Espírito glorificar a Cristo, mostrar a Cristo e abrir o nosso entendimento. Foi isso que eu vejo lá em Lucas capítulo 24. Jesus abriu as Escrituras para os discípulos e abriu-lhes o entendimento para compreender o que dele estava revelado. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso para nós? Essa era a nossa história, a nossa condição. Por que Deus foi se interessar por mim? Um garoto pobre, desempregado, e depois conseguiu um emprego. Mas que futuro? O que é que eu poderia prometer para alguém? Eu não tinha grana, não tinha dinheiro, expulso de casa, vagueando, envolvido em vícios. Por que Deus foi fazer isso comigo? Por que Deus foi fazer isso com você? O que você fez para merecer? Aliás, você só merecia o pior. Mas Deus fez isso por quê? Por que Ele fez isso? Ele fez isso por causa da sua graça, Ele fez isso por causa da sua misericórdia, e daqui a pouco nós vamos entender mais sobre isso. Nós vivíamos assim, na vaidade, na inutilidade dos nossos sentidos. Nós vivíamos no pecado por causa da nossa ignorância, por causa da dureza do nosso coração. Tudo isso está lá em Efésios 4,18. E outra razão porque nós vivíamos assim, porque o príncipe deste mundo cegou o nosso entendimento, fechou a nossa compreensão, para que não resplandecesse em nós a luz do Evangelho. Eu passei 5 anos no convento, e eu ia à missa todo dia, na bênção do Santíssimo, e eu usava
os paramentos também, do coroinha, do sacristão. Eu estava lá, eu sabia o latim, eu respondia a missa toda em latim, desde o introito ad altare Dei, irei ao altar de Deus, até o ite missa est, até a missa acabou. E eu cantei o canto gregoriano, e cantei as músicas, e os credos, e tudo isso. Mas o meu coração estava fechado, eu não conseguia enxergar. Até que mais tarde, quando Deus resolveu, quando Ele decidiu, porque é Deus que decide, não é você que decide, é Deus quem decide. Não é você que decide, agora eu vou ser salvo, agora eu vou mudar de vida. Não, você não decide nada, quem decide é Deus. Agora eu vou tocar naquele coração, agora chegou o momento, e eu lendo uma Bíblia católica, e eu tive a revelação do Filho de Deus, e eu me converti na Assembleia de Deus. Mas eu vou dizer para vocês, eu não morro de amores pela Assembleia de Deus, nem pela Igreja Batista, e nem pela Presbiteriana, e nem pela Igreja Católica. Já morri de amores por ela um dia, mas não morro mais. Eu morro de amor por Jesus. É Jesus que eu conheci, o Cristo vivo, real, invisível, mas real. Ele vive e Ele vive para sempre. E o apóstolo Pedro escreveu aos recipientes da sua carta: ao Senhor, ao qual vocês não veem, mas vocês amam. Pedro viu Jesus, é verdade. André viu Jesus, Filipe viu Jesus, João viu Jesus, Paulo viu Jesus através de uma visão, ele conta. Mas outros que vieram depois nunca viram Jesus. Tertuliano não viu, Agostinho não viu, João Calvino não viu, Lutero não viu, nós também não vimos, mas nós sabemos, nós o vemos pela fé, e sabemos que Ele é real, porque a palavra de Deus, ela nos mostra Cristo, ela nos revela Cristo. Não tem como você ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Se você começar lá em Gênesis, você vai ver a semente da mulher, em Êxodo, o cordeiro pascal, você vai ver Jesus nos Salmos, no livro de Provérbios, nos profetas, Isaías, o cordeiro pascal, você vai vê-lo em Miqueias, o desejado das nações, você vai ver Cristo em todas as páginas da Bíblia, porque a Escritura falam dele, a Escritura exalta Cristo. O compromisso da Bíblia é para com Jesus, não é para com outra coisa. Que bênção nós sabemos desta revelação. A Bíblia não foi escrita para você arranjar namorado, arranjar casamento. A Bíblia não foi escrita para trazer marido de volta. A Bíblia não foi escrita para comprar carro, nem comprar casa. A Bíblia foi escrita porque Deus quer se revelar a nós. A Bíblia foi escrita porque Deus quer nos trazer a vida eterna. É isso que Deus quer com a sua palavra. Glória a Deus. Então nós vemos isso. Assim estávamos separados de Deus, andávamos de acordo com os padrões do mundo e não de Deus. Versículo 2 de Efésios 2. Andávamos nas cobiças da nossa carne. E aí você talvez esteja pensando: pastor, está falando de pecado sexual. Também, mas não é só isso. Quando a gente fala de cobiça da carne, a primeira coisa que vem já é a taradice, já é o pecado sexual. Mas não é só isso. Tem muita coisa na nossa carne que não é boa, que está ruim, que a gente precisa trazer isso debaixo do senhorio de Cristo. O orgulho, né? A ira incontida, que não é controlada, a raiva, a inveja. Foi falado isso aqui hoje, a inveja. Sabe, eu conheci famílias assim, uma vivia com inveja da outra, comprava uma casa, eu também quero uma casa, ficava perturbando o marido para comprar uma casa igual a do outro. A família trocava de carro, aí a mulher ficava perturbando o marido: eu quero um carro igual aquele. Isso consome a gente por dentro. Nós não precisamos disso. Se alguém, por exemplo, tem problema nessa área, precisa verificar se realmente Cristo habita dentro da pessoa, porque Jesus nos satisfaz completamente. Eu não preciso de carrão, eu não preciso de mansão, eu não preciso ser pastor de uma catedral, eu não preciso ter uma igreja com 20 mil pessoas para me sentir realizado. Eu já fui pastor de uma igreja com 20 pessoas, com 15 pessoas, com 30 pessoas, com 40 pessoas, e por 5 anos eu pastoreei de 50 a 70 pessoas, nunca me senti miserável. E se um dia tiver que voltar, eu volto lá para os 50 e 70 pessoas. Eu não dependo das pessoas para ser feliz, eu dependo de Cristo. Eu dependo de Jesus. Nós não dependemos de roupa bonita, nós não dependemos de comida boa para ser feliz, nós não dependemos de mansão, dessas coisas, nem de reconhecimento. Você não precisa disso. É muito ruim quando alguém se une a uma igreja e fica esperando reconhecimento. Quando é que eles vão me enxergar? Que pena que eu não sou valorizado aqui. Você não precisa disso. Quem te valoriza é Jesus, quem te sacia é Jesus, quem te realiza é Cristo Jesus.
É isso que Ele traz para a nossa vida. Que bênção. Então não é só a sensualidade, a cobiça da carne, ela traz outras questões do seu bojo. E por um tempo, isso nos fez sentir bem. Eu vou falar para você, eu já me senti bem no pecado, de pecar, eu já senti bem. Muitos de nós nos sentimos bem no pecado. E eu não gostava de passar a noite no pagode e de encher a cara. Eu não gostava quando eu humilhava alguém, aquilo me fazia sentir bem, e assim por diante. Mas nós nos sentimos assim. O problema é que a gratificação instantânea, a gratificação instantânea tem vida curta. O pecado, o prazer do pecado tem vida curta. Nada dá mais prazer para o ser humano do que o orgasmo sexual, mas nenhum prazer passa tão depressa. Então, a gratificação instantânea, ela tem vida curta. Nós estamos aqui atrás daquilo que dura para sempre, a vida, a alegria que Jesus traz à nossa vida. Fazer a vontade da carne e dos pensamentos é o que imperou em nós. Éramos, por natureza, filhos da ira, merecedores da ira. E eu sei que nós não gostamos de ouvir isso. Quando você vem para a igreja, alguém aqui no púlpito fica falando, você é pecador, você é miserável. Pastor, também não é tanto assim, né? Porque hoje esse não é mais o discurso. Hoje os miseráveis e pecadores, os perdidos entram para a igreja e a turma e só tem confete. Porque você é lindo, porque você é número 1, porque Deus vai te exaltar, porque você merece ser exaltado, você merece isso, você merece aquilo. E eu vou dizer para você, à luz da Bíblia, o que é que nós merecemos? O inferno. Nós merecemos o inferno, à luz da Bíblia é isso. Então nós não gostamos de ouvir isso. E talvez você esteja aqui aí dizendo, mas eu sou um bom cidadão, pastor. Eu não brigo com ninguém na rua, eu sou gentil no trânsito, eu sou educado, eu deixo um idoso passar na minha frente, eu ajudo isso e aquilo. Mesmo com tudo isso e todas as suas boas qualidades, nós somos merecedores da ira de Deus. Porque você e eu nascemos com uma natureza pecaminosa, desviados desde o ventre, separados de Deus, mortos em Cristo. Foi assim. E nós éramos como os outros também. E assim é que vive a maioria, vive dessa maneira. Éramos controlados por Satanás, versículo 2. E eu tive experiências demoníacas. Eu fui atormentado por demônios. Nem todos vocês aqui passaram por essa experiência. A um ou outro passou, mas eu fui. Eu fui controlado pelo inimigo, meu pai foi, parte da minha família foi. E isso me afetou diretamente. Então nós vivíamos, andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. A Bíblia diz que há um espírito que opera na desobediência. Qual é uma das características da sociedade brasileira? Uma delas é a rebeldia, é a cultura da rebelião. Não obedecemos, é a cultura da transgressão. Não faça vontade, não obedeço, não quero saber. Isso é em casa, isso é na igreja, isso é na escola, isso é no mundo dos esportes. Aonde se viu alguém matar por causa de um jogo de futebol? Aonde se viu alguém quebrar o bambu em cima de alguém por causa de um jogo de futebol? Isso não tem a ver com futebol. A culpa não é do futebol. O problema está no coração das pessoas. São corações dominados pelo inimigo, por Satanás. E não tem jeito, não adianta você criar regras e mais regras. Quando as turmas saem na rua para protestar, tem um bando lá que sai para quebrar tudo. Mas para quê? Para que quebrar tudo? Quebram vidro, quebram fachada, vão quebrando. Quebram o particular e o público também. Porque o espírito de desobediência, ele opera nessa gente. Quando a palavra de Deus diz para você fazer uma coisa, você diz, não faço. É o espírito da desobediência. Quando seus pais dizem para você, não faça isso, eu vou fazer. É o espírito da desobediência. Há um espírito que rege tudo isso. Nós andávamos assim. E olha, tem mais, o apóstolo Pedro nos adverte em 1 Pedro 5,18, Satanás luta sempre contra nós. Pedro diz assim, sede sóbrios, sede moderados, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, aqui não diz vosso amigo, vosso adversário, vive ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Dá para descansar? Dá para baixar a guarda? Não dá. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem nos vossos irmãos do mundo. Não é só você que é atacado pelo inimigo, todos são. Os santos ao redor do mundo são também.
Isso é o que nós fomos. O que é que nós somos hoje? E aqui diz no versículo 5, nós fomos vivificados. Ele nos deu vida. Ele nos vivificou. Houve um momento em que nós acordamos. De repente eu acordei. Coisas que eu nunca tinha visto ao longo da minha vida, eu comecei a ver. A primeira coisa que me impressionou foi saber da volta de Cristo, que Jesus vai voltar outra vez. Até então, eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu comecei a perceber a graça de Deus. Eu não tenho que ser bom para ganhar a salvação. Quando a salvação chega na minha vida, ela começa a operar a bondade em mim. Eu não tenho que parar de mentir para ser salvo. Eu não tenho que parar de pecar, de roubar, de matar para ser salvo. Não, quando a salvação vem, eu paro com isso. Isso é resultado da salvação. A transformação em Cristo, a libertação em Cristo, ela me faz desejar ser um homem melhor, um crente melhor. Eu digo para vocês, todo dia eu penso nisso. Preciso ser melhor, preciso agradar mais a Deus. É uma cobrança interna, não tem como tirar isso. E eu não quero que terapeuta nenhum tire isso da minha vida, eu não preciso disso. Eu quero morrer com essa cobrança. Mas, meu Deus, eu quero mais. O apóstolo Paulo tinha essa cobrança interna. Eu quero conhecê-lo ainda mais. Está em Filipenses 3:10. Paulo foi um homem insatisfeito a vida toda. Essa insatisfação bem-vinda, positiva, que nós temos que ter. Qual é o crente que pode dizer, pastor, não preciso orar mais, já orei o suficiente? Qual é o crente que pode dizer, pois é, pastor, eu cheguei num nível que eu não preciso conhecer mais nada da Bíblia, eu já conheço tudo. Alguém chegou nesse nível? Pastor, eu estou no nível que eu não preciso mais santificar. Eu já santifiquei tudo que tinha que santificar. Não, nós estamos sempre aquém e desejando mais, até atingir a estatura de Cristo, varão perfeito. Ele que nos chamou, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso referencial. Glória a Deus. Deus está falando aqui nesta manhã, Deus está tocando em nós aqui nesta manhã. Fomos transformados. Como é que isso foi possível? Versículo 5 e versículo 8 diz, pela graça, favor imerecido, um presente de Deus, uma dádiva de Deus. E presente você não compra, presente você nem pede, você não pode nem pedir. Como é que vai chegar em alguém, você não pode me dar um presente? Não, presente você não pede. Presente geralmente é oferecido, né? E foi isso que Deus fez conosco pelo seu Espírito. Que tal Jesus? Que tal receber a Cristo? Que tal abraçar o meu filho? Que tal a alegria que Ele tem para você, a salvação, o perdão que Ele tem para você? Isso é vida, sabe? Houve uma época em que a gente pregava um evangelho muito pesado, muito complicado. O evangelho não é isso. E infelizmente parte do evangelho que eu abracei tinha essas coisas, esse legalismo, aquele medo de Deus. Se eu não obedecer, Deus vai me pegar, e se Ele me pegar, Ele acaba comigo, aquele negócio. Não, Deus é um Pai amoroso, Deus quer nos ajudar. Nós fazemos assim, se um filho cai, o menino, a criança está aprendendo a cair, você pega pela mão e vamos de novo. Você não vira para uma criança e diz, se vira, tomara que fique aí caído para sempre, apodreça aí. Não é isso que você faz. Não, vamos lá, meu filho, vamos lá, minha filhinha, vamos andar. É Deus pegando na sua mão hoje, é Deus também te levantando, te conduzindo, porque Ele nos ama. É a sua graça, que bênção. Por que Deus fez isso em nós? Como foi possível nós sermos hoje o que nós somos? Vivificados, salvos em Cristo. Sabe por quê? Versículo 4 explica, porque Deus é riquíssimo em misericórdia. E o que significa misericórdia? É formada por duas palavras. Miser, vem do latim, essa palavra. Miser significa miséria. E corde significa coração. É sentir a miséria de alguém, é ter compaixão, ter dó da miséria de alguém. É isso que Deus faz conosco. Ele se compadece da nossa miséria, porque nós somos miseráveis mesmo. Quando nós somos daquele filme Les Miserables, somos nós, cada um de nós aqui, que um dia teve o seu pé no lamaçal do pecado, que foi enganado, que esteve na idolatria. Miseráveis, Les Miserables, somos todos nós aqui. Mas Deus, Ele se compadeceu da nossa miséria. E olha, irmãos, isso é tão verdade, que Tiago diz lá no capítulo 5, senti as vossas misérias. Senti. Infelizmente, grande parte dos crentes hoje são como a igreja de Laodiceia. E aí, como é que você se sente? Rica, poderosa, estou mandando, está tudo dominado, estou por cima.
É assim, a grande parte da igreja brasileira hoje funciona como a igreja de Laodiceia. Eu não preciso de mais nada, eu estou rico, não tenho falta de nada. E o diagnóstico celeste é outro: você é miserável, pobre, cega e nu, e assim por diante. É isso, Deus é riquíssimo em misericórdia. Por que que isso foi possível? Porque Deus nos amou com muito amor, com amor eterno. No versículo 4 está isso, e aí basta recorrer a João 3,16, que é o versículo de ouro da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Outra coisa, a Bíblia diz no versículo 10, que nós somos feitura dele, nós somos criação de Deus. E o termo no grego dá a entender que nós somos uma obra de arte de Deus. Eu acho isso muito lindo, porque eu creio que a minha esposa, Simone, ela é uma obra de arte de Deus. Ela é. Eu creio que não só ela, mas vocês também. Todos aqui são uma obra de arte de Deus. Casei com a minha mulher por algumas razões. Em primeiro lugar, porque minha sogra cozinha muito bem. Não é primeiro lugar. Mas porque a minha mulher é muito linda. Eu tenho uma foto dela com 14, 15 anos. Meu Deus, parece uma anja, né? Nós somos uma obra de arte de Deus. Você pode pegar a pessoa mais feia, ao alcance da minha voz aqui hoje, é uma obra de arte de Deus. Ninguém consegue fazer um feio como aquele, ou como esse. Ninguém, não tem ser humano que faça, que produza um feio como esse. Até as coisas feias são obras de arte de Deus. Que bênção. Mesmo assim, né, ainda mortos, né, em ofensas e pecado, Ele nos deu vida. Versículo 5. É o que nós vemos em Romanos 5:8. Olha o que diz Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não olhou dizendo: o dia que essa gente melhorar, eu morro por ela. Não, Ele morreu por quem estava negando, Ele morreu por aqueles que estavam acusando, Ele morreu por aqueles que estavam zombando dele, Ele morreu por todos. É o que nós vemos em Romanos 5:8. E outra coisa, no versículo 6 diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso fala de alma elevada, de um espírito elevado. Nós não estamos mais nos lugares tão baixos, vulgares. Nós mudamos de posição. Nós temos uma posição em Cristo maravilhosa. Estamos em Cristo. Somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Que maravilha! Sabe, quando eu penso nessas riquezas eternas, riquezas espirituais, por que eu vou me preocupar tanto com dinheiro? Fazer culto dos empresários, fazer culto da fartura, fazer o culto do mapa da mina, como eu vi numa igreja aí, culto do mapa da mina. Nós não precisamos disso, porque Ele já nos deu o que existe de mais precioso, e aquele que deu o seu Filho, com Ele não dará também todas as outras coisas? É claro que Ele vai dar, é claro que Ele vai cuidar de nós. Isso é confiança. Quando essa turma faz isso, porque nós temos que fazer o culto disso, daquilo, nós temos que buscar isso, aquilo, é falta de fé, porque a fé cristã, ela engloba tudo, é salvação, é provisão de Deus, é saúde do Senhor, é tudo, é alegria do Espírito, porque o nosso foco é o Senhor. Está em Mateus 6,33, eu já falei sobre isso aqui hoje. E o que é que nós seremos, para encerrarmos a mensagem hoje? Versículo 7, nós veremos as abundantes riquezas da sua graça. Nós conhecemos muito pouco hoje. 1 Coríntios 13 diz: em parte conhecemos. Nós conhecemos muito pouco. O nosso conhecimento hoje é afetado pela nossa natureza pecaminosa, por uma mente imperfeita, por um ser imperfeito. Tudo em nós é imperfeito. Mas um dia nós conheceremos as abundantes riquezas da sua graça. Que bênção a gente saber disso. Nós veremos a sua benignidade para conosco. Deus vai arrebentar com a gente lá no céu de tanta surpresa boa. Arrebentar no bom sentido. Vai detonar conosco quando chegar lá no céu. Você não imagina. Imagina uma criança. Essa é uma comparação muito pobre. Me perdoe pela pobreza da comparação. Mas imagina uma criança, 8 anos, 9 anos, e os pais estão com a viagem marcada para o mundo Disney, na Flórida.
Imagina como aquela criança vai dormir aquela noite, no dia seguinte vai visitar a Disneyland, uma coisa assim. Ah, não dorme. Mas aquilo lá é muito pobre, comparado com o que Deus tem reservado para nós. Gozo no céu é indizível, não tem como explicar, é inexplicável. Paulo foi, ele viu, e quando ele volta ele diz: eu vi coisas inefáveis que não tem como contar. É isso que nos espera. Nós desfrutaremos dos benefícios e das bênçãos de estarmos no seu reino. Como é bom fazer parte de um reino. Quando você faz parte de uma nação, de um país, você tem os direitos daquele país, que a lei lhe concede. Por exemplo, se você for morar nos países como Dinamarca, tem um nível de vida muito elevado. Então você vai ter todos os benefícios que o governo concede, educação, saúde de graça, educação é de graça, a aposentadoria vem depois e tudo, uma série de coisas que o governo ele garante. Mas em Cristo Jesus, nós também estamos no seu reino, nós vamos ter tudo isso, no mundo vindouro, nós vamos ter água de graça, ninguém vai pagar água mais, porque lá existe o rio da água, o rio da vida, é uma bênção. Nós nunca mais vamos pagar luz, ninguém vai pagar luz nem taxa de luz, porque lá o Cordeiro alumia a cidade com o seu rosto, a sua face é a lâmpada daquela grande cidade, que bênção. Nós nunca vamos precisar ir a médico nenhum, nós teremos um seguro de saúde, porque a árvore da vida, as cujas folhas são para a saúde das nações. E tem mais, a nossa aposentadoria já está garantida, nós nunca vamos precisar nos preocupar, não é merreca, como existe em muitos países, só aqui que não, em muitos países, não é merreca, são as abundantes riquezas da sua graça, é o que Cristo fez por nós, é o que Ele está fazendo por nós. Glória a Deus. E no meio de toda essa riqueza, a maior de todas é o próprio Senhor. Ele é o maior de todos os tesouros, Ele é maravilhoso, Ele é Deus forte, Ele é o príncipe da paz, é Ele que nos prende, é Ele que faz isso. Aleluia, glória a Deus. A igreja cristã da Trindade não vai mudar a sua vida, a igreja cristã da Trindade não vai saciar o seu coração, essa igreja não pode te salvar, ela não pode mudar você, mas o Jesus que nós pregamos aqui, Ele é poderoso para salvar, Ele é poderoso para transformar a sua vida, Ele pode fazer isso por você, e vai fazer hoje. E tem mais, nós seremos semelhantes a Ele, nós já temos um padrão. 1 João 3,2 diz isso, seremos parecidos com Ele, que bênção que é. Eu, talvez não seja de jogar fora, agora já fiquei. Tem uma fase na nossa vida em que nós somos desejados, essa minha fase já passou, agora eu sou na fase de ser respeitado. Ser respeitado. Agora no metrô já tem gente, só quer sentar, faz favor, que negócio todo. Às vezes eu fico, não precisa não, eu estou, e assim por diante. Então tem uma fase na nossa vida nós somos desejados, aí entra na fase nós somos respeitados, mas eu acho isso interessante. Agora, e eu que não sou de jogar fora, minha mulher já disse amém aqui hoje, lindo, vocês viram quando ela gritou, lindo, mas eu serei parecido com Cristo, isso significa que eu vou melhorar muito, gente. Eu vou melhorar muito. Você será parecido com Cristo. A Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Ele, e como Ele é, nós o veremos. Quer coisa melhor? Muito melhor, não há nada melhor do que isso. Considerações finais. O que nós fomos já não importa mais. O que passou, passou. É como diz lá no filme lá do C.S. Lewis, o Aslan, o que passou, passou. Ele tem uma hora que ele fala para um dos garotos, lá do feiticeiro, guarda-roupa e o leão. O que passou, passou. 2 Coríntios 5,17 diz, quem está em Cristo é nova criação, é uma nova obra de arte. Porque nós somos obra de arte. O diabo pichou a gente, foi isso que aconteceu. O diabo veio e nos pichou, botou lá a marca dele, botou os escritos dele, bagunçou com a gente, sujou nós. Aí veio o sangue de Jesus e nos purificou. Aleluia, glória a Deus. 2 Coríntios 5,17 diz, quem está em Cristo é nova obra de arte, é nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. A pichação já passou, agora tudo é novo. Que bênção saber disso.
Nós não tínhamos armas para lutar contra Satanás, éramos com uma peteca na sua mão, mas agora nós temos a armadura de Deus em Efésios 6, versículos de 11 a 18. E é importante ser obediente na nossa caminhada, como Cristo foi. Ele foi obediente até a morte de cruz. Filipenses 2,8 fala isso, e que grande vitória de Jesus. E é importante perseverar até o fim. E eu termino com Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Estamos aqui hoje para renovar a nossa esperança, renovar o nosso compromisso com Cristo. Estamos aqui hoje para nos conscientizar mais uma vez que vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena abraçar a palavra de Deus, vale a pena ter uma vida cheia do Espírito, vale a pena abandonar o mundo com seus pecados, vale a pena abandonar uma boa parte da igreja evangélica hoje que se corrompeu e que está na corrupção e na lama do pecado. Vale a pena viver uma vida separada para Cristo, porque nós estamos indo para o céu. Vai valer a pena quando você ouvir dos lábios dele: bem está, servo bom e fiel, bem está, serva boa e fiel, entre no gozo do teu Senhor. Glória a Deus, aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Vamos curvar nossas cabeças por um momento. Queria saber, neste momento, se tem alguém no nosso meio que quer dar um passo para o Salvador hoje de manhã, e quer receber a Cristo como Senhor e Salvador. Se você nunca o fez, se você sente no seu coração desejo, eu preciso ser salvo, eu quero Jesus, eu quero ser perdoado,